Muito bem. Bom, irmãos, nesta noite nós vamos encerrar essa série de mensagens falando da trajetória do sonhador. E o título da minha mensagem de hoje é O Perdão de José. Mas eu quero aproveitar o tempo da nossa pregação desta noite e eu quero abordar dois temas aqui. Quero abordar sobre esse, vou tentar ser bem breve nele para falar do perdão de José. E na sequência eu quero abordar um outro tema. Não vou dar tema para outra palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. Mas é algo que está no meu coração, que nesse final de semana Deus falou no meu coração a respeito disso, amém? E eu fiquei com essa palavra no meu coração, então eu senti um desejo de compartilhar essa palavra com os irmãos também, amém? Então vamos primeiro falar do perdão de José. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler um texto que já narra o período em que José já se tornou governador de Egito. Quer dizer, o sonho dele já começou a se realizar. E já havia passado 9 anos desde que ele tinha saído do cárcere. Tinha passado 7 anos de fartura e já tinham passado 2 anos de seca. E teria ainda mais 5 anos pela frente. É o texto que eu estou lendo. Então, nesse exato momento que eu vou ler esse texto, José, ele estava com 39 anos de idade. Bem, 39 anos de idade. Então vamos lá. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Muito bem, queridos irmãos. José, ele tinha todos os motivos para ter raiva dos seus irmãos.
Ele tinha todos os motivos para querer se vingar dos seus irmãos e não ter a atitude que ele teve. E essa é muitas vezes o desejo no coração de muitas pessoas quando são vítimas de alguma traição. De alguma mentira, de algum engano. É aquele sentimento de vingança, é aquele sentimento de raiva, é aquele sentimento de pagar com a mesma moeda. Mas como nós discorremos aqui desde o início dessa série de mensagens, a gente vem procurando todo domingo fazer menção de que José, ele era um menino de Deus, ele era uma pessoa de Deus. E toda pessoa que é de Deus, toda pessoa que tem uma vida com Deus, ela não deve armazenar na sua vida a ira, a raiva e o desejo da vingança. Ao contrário, ela precisa vencer esse desejo. A vingança, ela é um câncer espiritual que mata a pessoa que quer se vingar, não mata a outra pessoa. O desejo da vingança, o desejo de pagar com a mesma moeda, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, é um câncer que mata não apenas psicologicamente, mata espiritualmente a pessoa. É por isso que a gente tem que se ver livre do desejo de vingança. A gente tem que se ver livre desse desejo de ver a pessoa pagar com a mesma moeda de algo que a gente tenha sofrido. Então, José, depois de tudo que ele passou, depois da humilhação, depois de ser vendido como escravo, depois de ter passado um bom tempo no cárcere, por ser uma pessoa de Deus, a Bíblia diz que Deus o honrou. E ele se tornou governador do Egito. Se tornou uma pessoa honrada, uma pessoa reconhecida. E o tempo passou, eram muitos anos depois. Os irmãos de José, quando começa aquele período de seca, a família, os irmãos, o pai de José, começaram na terra de Canaã também, enfrentando aquela seca. Foi uma seca assim, devastadora, que atingiu muitas nações naquela época. Quando eles já não tinham mais alimento, ficaram sabendo que o Egito estava armazenado com cereal. O Egito tinha se preparado para aquela seca. O Egito tinha feito algo importante para enfrentar aquela seca, como se eles já soubessem que ia acontecer a seca. E de fato, eles sabiam. Então a família, os irmãos de José, desce até o Egito para comprar mantimento. Ali José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Porque normalmente é assim, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Quem apanha fica a marca, a pessoa não esquece o que aconteceu. Quando José percebeu que eram os seus irmãos, ele usou uma estratégia para trazer o pai ali para o Egito, não para se vingar. Quem lê o texto pode ter uma sensação de que José estava sendo vingativo, mandou colocar o seu cálice de ouro, de prata, no saco de mantimento de Benjamim, segurou um dos irmãos lá detido, enquanto eles não trouxessem o seu irmão mais novo, que era Benjamim. Depois fez aquela artimanha para que Benjamim fosse trazido de volta e ameaçar eles de prisão. Mas não era um ato de vingança, era uma estratégia para que o pai também descesse para lá, para que os irmãos percebessem que ele não tinha desejo de vingança, que ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele poderia fazer alguma coisa, mas ele não fez. E para a surpresa dos seus irmãos, quando ele se declara para os irmãos dizendo: eu sou José, aqueles que vocês venderam de escravo para o Egito. Agora o que me chama a atenção, a Bíblia diz que os irmãos de José, eles ficaram sem reação. Eles ficaram sem reação quando eles olharam para José, José dizendo: sou eu. Eles ficaram sem palavras, eles não sabiam o que dizer, porque jamais passava pela mente deles que um dia eles encontrariam José como governador do Egito e que teriam que se dobrar diante dele, confirmando o sonho que um dia Deus tinha mostrado. Agora, interessante, irmãos, é que José diz assim: não se culpem, não fiquem se torturando pelo fato de vocês terem
terem agido daquela forma comigo, porque Deus usou aquilo para que eu viesse na frente e preparasse um lugar para que a nossa família não ficasse desamparada. Irmãos, eu me torno fã, cada vez mais fã de José. Que menino que é capaz de pegar uma situação terrível e usar ela dizendo que ele entende que aquilo foi um plano de Deus, foi um projeto de Deus. Deus usou aquela situação para preservar a família de José. E aí, irmãos, ele faz o mais surpreendente de tudo. Ele chama os seus irmãos, abraça um de cada vez. E a Bíblia diz que ele chora. Não foi um choro assim, um chorinho de derramar lágrimas. Foi um choro, irmãos, um desabafo. Que a Bíblia diz que a casa de Faraó, que ficava perto da casa de José, as pessoas não parassem na casa de Faraó, ouviam o choro de José. Por que, irmãos, esse choro tão alto? Esse choro tão alto é porque naquele dia José estava se libertando daquele câncer que estava atormentando a sua vida. O desejo de vingança, o ressentimento que estava no coração. Irmãos, tem muita gente que está morrendo espiritualmente, está morrendo emocionalmente, porque tem câncer roendo a pessoa, um ressentimento, um desejo de vingança, um desejo de ver aquela outra pessoa se dando mal, porque está guardando consigo o ressentimento de algo que aquela pessoa fez. É fácil de lidar com isso, irmãos? Não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil, mas é necessária na vida de um cristão que quer ter uma vida espiritual plena. A gente tem que perdoar. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. José fez o quê? Ele sentiu, ele disse assim: estou com uma vontade tão grande de perdoar vocês. E não, ele simplesmente perdoou. E quando ele perdoou, irmãos, saiu de dentro dele aquele ressentimento, aquela angústia, aquela mágoa, aquele desejo de vingança, saiu da vida dele. Para você ver que ele era governador do Egito e ele nunca foi para Canaã procurar os irmãos, a família. Ele podia, mas ele nunca foi. Mas quando ele vê os seus irmãos diante de si, ele sabia que ele precisava perdoar. Irmão, deixa eu deixar uma palavra. Eu quero deixar essa palavra hoje, ela é bem curta e bem objetiva. Mas deixa eu deixar uma mensagem para você aqui. Perdoe. Perdoe aquela pessoa. Não deixe esse ressentimento tomar teu coração. Não deixe esse ressentimento tirar noites de sono. Não deixe esse ressentimento tirar tua paz. Não deixe esse ressentimento deixar você desconfortável quando essa pessoa passa perto de você. Não deixe. Perdoe. Quando a pessoa passar perto de você, diga para você mesmo: está perdoado o que fez contra mim. Se você tiver oportunidade, procure a pessoa, peça perdão para ela e perdoe. E se ela te procurar para pedir perdão, perdoe. Foi isso que José fez. Você vai ver que você vai se sentir melhor, você vai ter uma vida espiritual melhor, você vai até financeiramente você vai melhorar. Tem gente que está com problema financeiro e não sabe aonde que está a raiz do problema. É falta de perdão. Porque um dia alguém fez algo que te prejudicou financeiramente e você está ressentido. E quando você vê aquela pessoa se dando bem, arde teu coração e você tem desejo de ver ela má, dela caída, ela se dando mal. Esse é ressentimento. Perdoe, porque se você não perdoar, você também nunca vai ser abençoado financeiramente. Não é por causa dela, talvez ela não mereça mesmo. Talvez essa outra pessoa seja mau caráter, talvez não mereça mesmo, talvez já deu calote em muita gente, talvez já prejudicou muita gente, talvez ela não mereça, mas deixa Deus julgar ela, não seja o juiz dessa pessoa. Apenas perdoe. A Bíblia diz que quem ama não guarda ressentimento. Então seja um cristão verdadeiro, não guarde ressentimento.
e dê perdão para essa pessoa. Agora eu vou concluir falando a respeito do perdão de José. Josué perdoou a família, perdoou seus irmãos e disse para eles assim: eu vou ajudar vocês, mas vocês vão morar na terra de Gozem. Vocês não vão morar nas minhas terras, vocês vão morar na terra de Gozem. Por quê? Porque eles haviam perdido uma das coisas mais importantes para os relacionamentos darem certo: a confiança. José disse: vocês são meus irmãos, vocês são minha família, vocês vão trazer o meu pai junto com vocês, mas vocês vão morar na terra de Gozem, porque eu não me sinto confortável de ter vocês morando nas minhas terras. Nos meus negócios eu não confio mais em vocês. Irmão, perdoar não significa que você tem que confiar na pessoa de novo. Perdoar não significa que você tem que se sujeitar novamente àquela pessoa. É claro, irmãos, que nós estamos falando de coisas significativas. Nós não estamos falando de besteirinha. O irmão marcou um compromisso com você e não foi do compromisso. E você ficou ressentido, magoadinho. E depois disse assim: tá, eu vou perdoar porque tem que perdoar, mas eu não marco mais compromisso com você. Não, nós estamos falando de coisas consistentes, coisas significativas, coisas que deixaram realmente uma marca terrível, coisas importantes. Se alguém te enganou, mentiu para você, roubou de você, perdoe essa pessoa. Mas se você não se sente confortável em ter um relacionamento financeiro com essa pessoa, porque você não confia mais nela, não confie. Eu confesso para vocês, irmãos, eu tenho dificuldade de confiar em quem me enganou. Se uma pessoa me logrou, tirou dinheiro de mim, me enganou de alguma forma, eu tenho dificuldade depois de confiar na pessoa de novo. Eu perdoo, está perdoado, eu vou me relacionar bem, onde eu encontrar a pessoa, vou cumprimentar ela, vou dizer oi, vou dar paz, seja o que for. Mas eu não confio mais, porque a pessoa, ela quebrou a confiança. É que nem relacionamento. Eu falo a verdade para vocês. Eu tiro o chapéu para as pessoas que têm a capacidade de perdoar uma traição e continuar adiante para o casamento. Eu tiro o chapéu. Eu respeito quem tem essa estrutura emocional para lidar com isso. Eu não conseguiria. Eu perdoaria. Eu dizer, está perdoado. Está perdoado. Deus abençoe. Você não vai carregar esse problema contigo. Nem eu vou carregar. Mas eu não confio mais. Acabou a nossa aliança. Acabou o nosso relacionamento. Eu tenho isso comigo. É uma coisa pessoal. Cada um tem a sua estrutura, né? Tem homem, tem mulher que é traído, perdoa e toca a vida para frente. Amém. Eu respeito e admiro. Sinceramente, admiro. Mas nem todo mundo tem essa estrutura. Perdoar não significa que você tem que continuar se sujeitando àquela pessoa. Quem entendeu, diga amém. Muito bem, eu vou passar para a segunda parte do que eu quero ministrar com os irmãos. Abra a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 41, no versículo 46 e 47. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu tinha um pessoal na igreja, não aqui, em outra igreja. E esse pessoal fez uma bagunça terrível na igreja. Uma bagunça assim. Sabe uma coisa? Por isso que hoje eu sou muito cauteloso, né? Tem coisa que eu olho só de longe. Os irmãos às vezes me procuram, eu olho de longe. Digo, não, vamos orar. Vamos ver. Era um grupo de pessoas, envolvia adultério, envolvia prostituição, um monte de coisa na história, né? E eu tentei ajudar, tentei dar linha para eles, tentei botar eles na linha. Aí você imagine só, duas pessoas que brigam por causa de uma traição. Aí você analisa e diz assim, não, essa aqui foi vítima, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou defender ela. E aí no final da história, eles se unem e se levantam todos contra mim. É mole que é mais. Eu tinha foto, inclusive, foto deles. E aí se uniram, criaram um grupo de pessoas e foram lá no superintendente para me derrubar. Não fizeram só isso, fizeram muita coisa.
Me pararam no meio da rua, fizeram parar o carro, me ameaçaram de morte, fizeram um monte de coisa. Aí depois que passou o vendaval todo, uma delas, que era a pivô da história, começou a ir numa outra igreja, porque assim, né? O sem vergonha ele faz assim, ele faz um estrago na igreja. Aí depois ele vai na outra igreja lá e paga de sangue. Aí que lá na outra igreja o pastor não me tratou muito bem. Estava adulterando, mas é o pastor que não prestava. Só que ela deu tanto azar que ela chegou bem numa campanha. E o campanhista revelou exatamente ela. Chamou ela no meio de todo mundo e disse assim: se você quiser ser abençoada, você tem que voltar lá e pedir perdão para aquele homem de Deus que você feriu tanto. Só isso. Aí ela veio, toda humildezinha. Cheguei um dia na igreja, ela já estava lá, sentadinha, esperando. Os irmãos chegaram e disseram: ó, a pessoa está aqui a falar com o senhor. Tá bom. Recebi no escritório, conversei, me pediu perdão. Não foi um perdão verdadeiro, assim, sincero. Deu para sentir que não era sincero. Mas não cabe a mim julgar se é sincero ou não. E eu perdoei. Falei: não, você está perdoado. Está perdoado. Falei inclusive para a igreja. Falei: ó, a irmã veio, quer congregar com nós. E ele pediu perdão. Eu perdoei ela e ela pode congregar. Passou uns dias, queriam colocar a irmã para cantar no coral do grupo de mulher. Falei: negativo. Aqui não. Enquanto eu for pastor desta igreja, essa pessoa pode frequentar a igreja, ela vai ser bem recebida e vai ser amada. Mas parte do ministério, ela não vai fazer mais, porque eu não tenho confiança nela. E ela ficou lá sentadinha, enquanto eu fui pastor, ela ficou lá sentadinha no banco. Perdoar não significa que você tem que voltar a confiar na pessoa de novo e apostar nela do jeito que você apostava. Perdoou, recebeu o perdão, amém, irmão, vai com a bênção, sem problema nenhum, pode continuar congregando aqui na igreja, não tem problema nenhum. Mas depois que eu perco a confiança, perdi a confiança e não volto mais. Vamos lá então, encontrou Gênesis 41, 46? Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Amém? Eu vou ser bem breve nessa palavra também. É a palavra que Deus falou muito forte no meu coração hoje. Eu quero que você acompanhe bem o meu raciocínio, para você entender e pegar esta revelação para você também. Amém? Veja bem. Deus, ele deu algo para José. Deus, ele deu uma revelação para José. Ele deu uma revelação. Através do sonho. Deu para Faraó. Mas a interpretação Deus deu para José. De que teria 7 anos de muita fartura no Egito. 7 anos que qualquer coisa que plantasse na terra produziria. E não produziria pouco. Produziria bastante. Essa foi a revelação. 7 anos, vai ser 7 anos, você pode plantar no vaso, você pode plantar no quintal, você pode plantar na beira da estrada, você pode plantar na lavoura, você vai plantar em 7 anos, você vai colher com muita fartura. Vai ser ano de festa, vai ser ano de colheita, vai ser ano de fartura, vai ser ano para encher os celeiros. Amém? Essa foi a revelação. Então veja bem, o Egito, ele ficou privilegiado por uma perspectiva. Tem uma outra palavra, daqui a pouco talvez eu lembre da palavra que eu queria dizer para vocês. Amém? Ele tinha uma perspectiva de colheita de 7 anos de muita fartura. Só o Egito tinha aquilo, irmãos, porque Deus deu para o Egito. Então o prognóstico, achei a palavra, o prognóstico para 7 anos era 7 anos de fartura. E não era um prognóstico humano. Não era um prognóstico adquirido por números de plantio. Não era um prognóstico feito pelo tempo, pela previsão do tempo. Como é que o tempo se comportaria naqueles 7 anos? Não, era um prognóstico espiritual.
O prognóstico que o Egito tinha em mãos era um prognóstico de 7 anos de muita fartura, independente do tempo. Independente do que o homem dissesse, independente do que o homem, da forma como o homem se comportasse. O prognóstico era um prognóstico de fartura durante 7 anos. E tanto o Faraó era um prognóstico com números, com estatísticas, era um prognóstico científico como base, como prova? Não! Era um prognóstico espiritual que Deus deu para José. Mas Faraó, que não era um servo de Deus, Faraó não era uma pessoa que servia a Deus, nem os seus oficiais e nem o povo do Egito, mas eles acreditaram no prognóstico. Isso aqui é uma coisa importante. Eles creram, eles botaram fé no prognóstico espiritual. Não tinha comprovação. Se pedisse para José, José, você tem como mostrar números desse prognóstico, que é verdade, de 7 anos vai acontecer isso? Não, ele não tinha. Mas ele tinha um prognóstico espiritual. Ele disse assim, Deus está te mostrando, Faraó. A única comprovação que Faraó tinha era o sonho. Era a única comprovação. Era o sonho. E a comprovação que José tinha era também os seus sonhos. Era a única comprovação daquele prognóstico. Mas o Egito ele estava munido de um prognóstico que ia dar certo, um prognóstico espiritual. Então o que aconteceu? Naqueles 7 anos de fartura, o Egito fez o quê? O Egito semeou como nunca havia semeado. As outras nações fizeram o mesmo, irmão? Não, porque eles não tinham prognóstico espiritual. Quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Os outros povos se prepararam da mesma forma? Não, porque eles não tinham prognóstico espiritual. Eles tinham prognóstico lunar, prognóstico humano. Disseram, olha, esse ano normalmente não é um ano de plantar isso, plantar aquilo, não. Mas o Egito tinha um prognóstico espiritual e eles acreditaram naquilo. Então o que José fez, irmãos? José pegou, no início do seu governo, ele pegou as principais pessoas responsáveis pelo plantio no Egito e disse para eles assim: a nossa preocupação nesses 7 anos vai ser plantar e colher. Plantar, colher e armazenar. Mas agora, no começo, a nossa preocupação é plantar. Quanto mais nós plantarmos nesse período, mais nós vamos colher, armazenar e nos prepararmos para os tempos de dificuldade. Porque ele tinha um prognóstico espiritual e ele acreditava no prognóstico. Eu já vou encerrar. O que Deus falou no meu coração essa semana? O que Deus falou no meu coração essa semana? Deus falou no meu coração assim, e essa palavra foi para mim, mas eu quero compartilhar para vocês. E quem acreditar, né? Quem crê, crê. Quem não crê, não adianta ficar assistindo, não tem o que fazer. Deus disse assim para mim: não se atenha às condições humanas. Só preste atenção no que eu vou falar. E de acordo com o que eu falar, esse tempo é um tempo de plantar. E não é tempo de plantar pouco, é tempo de plantar bastante. Plantar bastante. Deus falou no meu coração, falou assim, ó: se você plantar bastante agora, vai vir um tempo de muita fartura. Mas só vai experimentar a fartura quem plantar. Então, esqueça o prognóstico humano. Eu quero que você preste atenção no prognóstico espiritual que Deus ainda vai nos dar aqui nessa noite. Para mim ele vai dar. Vai dar para a igreja também. Quem for espiritual vai entender. Quem for espiritual vai entender. Quem for espiritual vai fazer que nem Faraó. Vai acreditar no prognóstico, vai dizer não. Pode fazer que vai dar certo. Aqueles que creem realmente. É o tempo de plantio. Irmãos, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Eu não vou falar
do mundo aí fora, no mundo natural. Eu vou falar da questão espiritual. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis espiritualmente que eu já vivi no meu ministério. Espiritual. Não estou falando humano, não estou falando de governo, não estou falando de política. Essa aí é uma outra página. Vai acabar, se Deus quiser, em outubro, talvez se der segundo turno de outubro termina e vamos tocar para frente, dependendo de quem ganhar, vai continuar, se bom, se ruim, não sei, mas espiritualmente vai ser diferente. O que eu estou falando, irmãos, é uma questão espiritual. Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis espiritualmente na terra hoje. Eu posso estar enganado, eu posso estar muito enganado, mas eu vejo nitidamente, irmãos, que o anticristo ele já está se movimentando. Como alguns dizem, ele já está entre nós. Não aqui, né? Espero que não seja muito de vocês. Mas ele já está no mundo. O anticristo. Eu posso estar enganado. Mas estamos vivendo um dos tempos mais opressores espiritualmente. Parece que paira no ar uma nuvem espiritual de opressão, que atinge várias pessoas em vários momentos, em várias áreas da vida. E é em cima disso que eu quero dizer para você, fique atento. Porque a hora que Deus der um prognóstico para nós, independente do que está acontecendo em outro lugar ou com outras pessoas, Deus vai dizer assim, ó, é hora de plantar. É hora de plantar, porque vai ter um tempo de fartura. E eu não estou falando só no aspecto financeiro, estou falando em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. Amém? Fique em pé, nós vamos orar nesta noite em nome de Jesus para abençoar a tua vida.